Olá, boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas, amém? Vamos falar um pouco da palavra de Deus, que está em Efésios 4, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Bem, falaremos um pouco sobre a igreja. Interessante, né? Que muitos falam assim, que a igreja hoje, ela é a mesma igreja de antigamente. Bem, primeiro que igreja não é um templo, não é um templo feito por mãos humanas. A igreja de Jesus Cristo é o corpo, é o ser humano. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Nós é que somos a igreja de Cristo. Então ela não pode ser a mesma de hoje. Porque hoje só se fala igreja não como um corpo, mas como um templo de tijolos. Diferente da igreja do passado, que era feita por pessoas. E hoje a igreja ela é feita por tijolos. Porque muitos falam o seguinte, né? Que ela é a mesma, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Não, ela não é a mesma. Ela não é a mesma igreja que a Bíblia fala. Ela mudou. Primeiro, vamos ver essa mudança. A igreja, antigamente, ela era um conjunto de pessoas que tinham uma única fé. Uma fé, uma certeza. Todos comiam juntos, falavam juntos a mesma linguagem. E o interessante é que Jesus Cristo era o mesmo para todas as igrejas. A mensagem de Jesus era única para todas as igrejas evangélicas. E hoje parece que cada igreja tem o seu próprio Jesus. Parece que cada igreja tem um Jesus para si. Interessante que hoje tem uma igreja para todos os gostos. Tem pessoas que não vão em tal igreja porque é muito bagunceira. Tem outra que não vai em tal igreja porque ela é muito quieta demais. Tem outra que não vai na igreja do fulano X, Y. Tanto que até hoje tem até, não é mais chamada de igrejas, né? São denominações. As denominações elas têm nomes. A igreja X, a igreja Y, a igreja Z, A, B. E cada denominação tem uma regra, tem um costume. Interessante que na igreja de Jesus Cristo ela não tem esses costumes. Ela é única. E hoje tem igrejas que se você só pode pregar a palavra se você for casado. Hoje você só pode pregar porque se você for dizimista e ofertante fiel. Hoje você só pode pregar na igreja ou fazer algo
na igreja se você for membro da igreja X. Hoje tem pessoas que são de uma igreja A e não vai na igreja B, porque não é a mesma denominação. O jeito de fazer o culto, a dinâmica do culto é outra. Mas Jesus não é o mesmo? O mesmo Jesus que deu os mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, não é o mesmo Jesus de outras igrejas? Jesus, ele veio trazer a graça, e a graça, ela não é a liberdade? Como é que as igrejas hoje em dia, elas têm seus, como é que eu vou dizer, protocolos, né? Seu jeito de cultuar. Eu não vou dar nome aqui a igrejas, mas eu digo que tem igrejas que você só pode subir no altar se você tiver de terno e gravata. Tem igrejas que você só pode pregar se tiver um cabelo cortado, unha feita, sem barba, senão você não faz nada. Você pode ser um cara cheio da unção, mas se você não tiver os requisitos que a igreja exige, você não pode infelizmente fazer nada. E a igreja de antigamente, ela não era assim. A igreja de antigamente, ela tinha seus costumes, tinha suas questões burocráticas, mas ela ainda estava se adaptando, porque era algo novo que estava acontecendo. Era um evangelho que estava crescendo. Imagine só, de repente, ver um homem chamado Jesus e revoluciona o mundo inteiro com a sua pregação. Aí muda todo o sistema. Então outras igrejas estavam se adaptando com o evangelho que estava chegando. Então é normal a gente ver que certa igreja vivia de tal costume, outras igrejas estavam com problema em tal questão, é porque eles estavam se adaptando. Mas hoje a gente não está se adaptando, porque nós temos a Bíblia, nós temos todo os feitos de Jesus Cristo, tudo o que Jesus ensinou, nós temos, irmãos. Então a gente não precisa estar se adaptando, porque nós já temos um manual de instrução. Antigamente, eles ainda estavam se adaptando. Era algo novo, então Paulo, Pedro, ia a essas igrejas e falava: "Oh, irmãos, é assim, é assado, é dessa forma." É porque eles ainda estavam se adaptando a um novo mover, a um novo sistema. Mas hoje a gente não precisa estar se adaptando, porque a gente já tem a Bíblia, nós já temos a história, nós já temos irmãos, somos cristãos, nós somos as igrejas, nós somos a igreja. Então se o fulano for numa igreja Y que não é a dele, muitos já vão começar a dizer: "Ó, tu não vai mais pregar aqui não, porque tu tá frequentando outra igreja, tô perdendo membros." Tá, mas espera aí. Mas se o reino dos céus está ganhando almas, está ganhando vidas, não tem problema o irmão frequentar outra igreja que não seja a dele. Se é a igreja de Jesus, se é de Jesus quem fala. E o interessante é nos dízimos e nas ofertas também, que eu quero falar um pouco, é que eles falam assim também: "Ah, mas os dízimos e as ofertas é do tempo
da graça, não é do tempo da lei. Tá, peraí, vamos ver então. Quem é a graça? Quem trouxe a graça para o mundo? Não foi Jesus Cristo? E Jesus Cristo veio quando? Veio antes da lei ou depois da lei? Pelo que eu sei, pelo que eu aprendi, pelo que eu leio, Jesus veio depois da lei. Antes da lei, Jesus vinha assim, só que de outras formas, mas ali naquele exato momento não era nem a graça e nem a lei. Porque a lei mesmo e a graça só foi estabilizada a partir do momento que Moisés veio, trouxe a lei pelas mãos de Deus, claro, e depois veio Jesus Cristo que trouxe a graça. Então, os dízimos e as ofertas hoje é da lei, não é da graça. Que na verdade mesmo, é um dízimo inventado por homens. Foi uma mistura que colocaram hoje em dia. Porque na verdade o dízimo, ele era feito com alimentos ou com outro tipo de coisas. É de tudo que as pessoas tinham, recebiam, tudo era. As primícias era dízimo. Hoje o dízimo é só dinheiro. Se você der 1 quilo de alimento não perecível, não é constatado como dízimo e nem como oferta. É como apenas uma ajuda, né? Uma doação que as pessoas fazem. Então não é constatado como dízimo. Porque quem é que vai pagar o aluguel com 1 quilo de açúcar? Ah, mudou-se tudo, né? Então a gente tem que mudar. Não. A gente não pode mudar o sistema da Bíblia. Porque a Bíblia mesma, ela não pode ser mudada. Ela continua sendo a mesma porque Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Então a gente não pode fazer da igreja a nossa própria casa. Porque a igreja é a casa do Senhor e não nós. Muitos levantam suas próprias igrejas porque não estão de acordo com o jeito que a igreja que vivia não está de acordo com a palavra, não está de acordo com os costumes. Por causa disso, por causa dessas coisas, é que a fé já não é mais pura. A palavra mudou. Já não fala mais de Cristo, já não fala mais do poder de Deus, já não fala mais nada. Hoje em dia só se fala de dinheiro, que Deus vai te dar muita coisa, e a salvação. Pregação do Espírito Santo. As pessoas antigamente pregavam uma única palavra e 3.000 pessoas se convertiam. E hoje prega-se uma palavra e ninguém se converte. Muitos nem ouvem. Muitos até questionam. Ah, mas não é assim. Ou seja, cada um quer dar o seu palpite. Já não tem mais aquele, como é que eu vou dizer, respeito com a palavra. Já são os donos da verdade. E outra coisa, se o dízimo é do tempo da graça,
O que o dízimo está fazendo num templo? Se o templo foi construído na lei. Porque até antes da lei não se fala em templo. Pelo que eu sei, o primeiro templo que foi construído, foi do tempo de Davi. Antes de Davi veio a tenda, que veio com Moisés. Depois disso, o único sacerdote que eu ouço falar foi Melquisedeque, mas mesmo assim, não se sabe de onde ele veio, quem são seus pais. Ah, tem sim, tem uns livros que falam a respeito dele. Não acrediteis porque a própria palavra fala. Não se sabe de onde ele veio. Quem são seus pais? Sua genealogia. Então até ali não se sabe nada a respeito de templo. O único ponto que eu vejo do templo é depois da lei, né? Que veio Moisés com as tendas, depois veio o templo de Salomão. E o próprio Moisés, na lei de Deus, ainda fala, né? Que em Malaquias também fala, né? Trazei-me os dízimos na casa do tesouro, né? Que é a casa do tesouro? Que era o templo. Então os dízimos eram trazidos no templo. E hoje os dízimos é trazido no templo. Então se o dízimo veio da graça, por que o dízimo hoje é trazido no templo? Por que o dízimo não é dado às pessoas se é da graça? E se for a graça antes da lei, você vai ver que os dízimos feitos por Abraão, Isaac, Jacó, os demais, eles não levavam para o templo. Era de outra forma. Não sei como, mas era feita de outra forma, porque não havia templo. Então tinha que ser da mesma forma, se o dízimo fosse da graça. Não era para ter trazido para o templo, era para fazer da forma como antes da lei. Se é que realmente o dízimo era da graça. Porque a graça veio com Jesus. E até mesmo Jesus, ele não pedia nem dízimo nem oferta. Ele vivia no tempo da lei. Mas ele não pedia nem dízimo nem oferta. E não há nenhum apóstolo que pede dízimos e ofertas. Pedem contribuições, ajuda, mas não pede dízimos e ofertas para se enriquecer. Isso são verdades, queridos, que muitos não contam, porque estão cheios de si. Ah, mas a igreja é a mesma, ela não mudou. Não, ela mudou e não é a mesma da Bíblia. Porque a igreja da Bíblia, ela fala de amor, fala de esperança, fala de Cristo. A igreja da Bíblia, ela cura. A igreja da Bíblia, ela ressuscita mortos. A igreja da Bíblia, ela dá vista aos cegos, mudos falam, surdos ouvem. Ah, mas eu não tenho esse dom. Não estou dizendo que você tem que ter esse dom, porque o dom é dado ao Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá às pessoas. Mas hoje em dia é difícil, é raro você ver um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar. É mais fácil você ver alguém enriquecer, ganhar dinheiro, do que ser curado. Não digo que não existe, digo que existe, mas estou falando que é mais fácil você ver alguém
receber uma grana alta do que ver nas televisões notícias que alguém foi curado, liberto e transformado. Sabe por quê? Porque hoje muitos fizeram da igreja sua própria casa. Sua própria casa. E interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele voltará. Ele só vai voltar a partir do momento que o Evangelho for pregado a todas as nações. E engraçado, será que todos os países não conhecem a respeito de Jesus? Será que o Evangelho já não foi pregado para todas as nações? Eu acho que não. Tá, mas temos evangélicos nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, no Japão, no Brasil, na China. Todo mundo foi evangelizado. Não, não foi. Sabe por que não foi? Porque a palavra pregada hoje não é o Evangelho. É uma outra palavra. Jesus só vai voltar quando o Evangelho for pregado. Tu está entendendo? Quando eu e você começar a pregar o Evangelho de verdade, o que está na Bíblia. Quando o Evangelho for pregado às nações, não este Evangelho criado por homens, misturado, como um vinho com água misturado. Não, é o Evangelho puro, a verdadeira Bíblia, a verdadeira palavra. Quando a palavra de Jesus Cristo realmente for pregada, que ainda não se espalhou por todo o mundo inteiro ainda, porque muitos trazem muitas teologias, mas a palavra é outra, não é a mesma da Bíblia. Quando a palavra da Bíblia, quando a Bíblia for pregada de fato, aí sim. Mas eu creio que Jesus ainda não voltou, porque o Evangelho ainda não foi pregado. Mas como não, que não foi pregado? Todo mundo está pregando a palavra, o Evangelho? Não. É outro Evangelho que está sendo pregado. Não é a mesma palavra. Não é a mesma. É muita política rolando. É muito esquema. É muita teologia. Muito eu. Quando verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo ele for pregado no mundo inteiro, aí sim Jesus voltará. Então por isso que nós temos que voltar ao Evangelho, quanto rápido, quanto antes. Vamos pregar a palavra de verdade. A igreja de Jesus é uma só. Ela não pode ser dividida em várias partes. Eu não posso e ficar somente numa só igreja, somente na minha, ouvindo só aquele jeito de pregar. Não, não é assim. Tanto que a igreja não é nem minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O dia que a gente parar de brigar com porque fulano está indo em tal igreja, porque Circlano, Beltrano está indo em outra. O dia que a gente entender que a igreja é uma só, tanto faz como o irmão está indo em tal igreja, vai na outra, vai em outra, tanto faz, a igreja é uma só. A mensagem, sendo a mensagem de Jesus,
é uma só. Amém. Porque é interessante que hoje em dia a igreja ela virou como um menu, um restaurante, né? Que uns só vende carne, outros só vende churrasco, outros só vende frutos do mar, outros só vende comidas vegetarianas. Não é assim. Não é assim. Ah, eu vou em tal igreja porque ali só tem profetas. Eu vou na igreja dos profetas. Ah, eu vou na igreja ali porque ali só tem libertação. Ah, eu vou na outra igreja ali porque ali só tem avivamento. Tá separada, tá dividida. A igreja de Jesus é uma só. Uma única igreja, ela profetiza, liberta, transforma. É a mesma. Ela não muda. Quem muda somos nós, que saímos do lamaçal, que saímos da nossa sujeira, e aceitamos a Jesus como Salvador. É essa a única mudança que tem que haver. Mas a igreja ela não pode ser mudada porque Jesus é um só. Deus é um só. O Pai é um só. Então vamos parar de ficar brigando com costumes. Para de ficar pregando costumes. Por que costumes? Aí você vai deixar um irmão cheio do Espírito Santo, cheio da unção, pregar uma palavra que talvez Deus quer curar uma pessoa que está lá dentro, por causa que a tua igreja não permite, porque o cara tem cabelo comprido, porque o cara tem, o cara não está bem vestido, ou para com isso. Para de ficar pregando costumes, porque o cara não é dizimista nem ofertante. Você está sendo fariseu, está sendo hipócrita. Você está pensando só em si, naquilo que aquilo que você construiu. Não, mas se a pessoa não gosta do nosso jeito de trabalhar, então se mude, vai para outra igreja. Para com essa palhaçada. A igreja de Jesus não é tua, não. Não é você ter que implantar costumes, porque a igreja não é implantada costumes, métodos, regrinhas. A igreja de Jesus Cristo, é Ele que manda, não é você. Não é você. A igreja não é nenhum restaurante onde que você pega o cardápio e só come aquilo que você gosta. A igreja, existe igreja para todos os tipos de gosto. Meu Deus do céu. Que palhaçada. A igreja é uma só. A igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer que você pregue a palavra. O irmão não vai pregar a palavra porque tem cabelo comprido. Beleza? Mas tem uma parte das escrituras sagradas que também fala que cabelo cortado do lado também não pode. Cabelo cortado nas costeletas aqui, ó, também não pode. Você sabia? Tá escrito. Ah, mas isso era um costume da época deles. Deus não prega o costume. Deus prega a palavra. É a palavra que Deus quer que você pregue. Não para de ficar olhando o cabelo do um, tatuagem do outro. Deixa as pessoas serem o que elas são. Se elas pregam a palavra de Deus, está ganhando almas para Jesus,
Não proíbas, como Jesus fala. Não proibais. Aquele que não está espalhando, está juntando. É aquele que não junta, espalha. Então vamos parar de ficar colocando empecilhos. Uma palavra aqui, deixa eu buscar aqui uma palavra para você entender. É muitos costumes demais. Porque se a gente for pegar realmente ao pé da letra de costume, vamos ver o que está escrito em Levítico 19. Olha o que diz aqui, ó. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem feitiçarias, não cortareis vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis as pontas da barba. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém, também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não cortar o cabelo do lado. Cabelinho na régua. O pregador tem que ser aquele que tem um cabelo bem cortadinho, bonitinho. Aí aparece alguém lá com um cabelinho assim cortadinho, do ladinho também. Também não pode, sabia? Não pode? Mas como é que tem que ser então? Ou você corta todo o cabelo e deixa ele crescer naturalmente, ou você deixa ele crescer. Esse era o tipo de corte de cabelo, para cortar todo o cabelo e deixar crescer naturalmente. Paulo, quando cortou o cabelo, ele ficou careca. E não cortou apenas as pontas do cabelo, ele ficou careca. Ou eles cortavam todo o cabelo e deixavam ele crescer naturalmente, ou eles tinham cabelo comprido. Mas como a lei falava também que não podia ter o cabelo comprido, entre aspas, né? Porque a não ser que seja com voto nazireu, também não poderia cortar o cabelinho do lado. Então, se você tem o cabelinho do lado, cortadinho, bonitinho, você também não pode estar em cima do altar pregando. É errado. Porque falar dos outros é fácil. Mas quando algo toca em nós, meu amigo, aí a gente inventa um monte de desculpas. Quer ver como vai ter muita gente inventando desculpas esfarrapadas, dizendo que não é bem isso que tá falando? Claro que não. Tá falando dele. Aí vai inventar um monte de história. Então, antes de falar de A e de B, antes de tentar tirar a trave ou cisco, olhamos para os nossos olhos. Não tenta tirar o cisco do olho do teu próximo, sabendo que no teu tem uma trave. Então, para de ficar pregando costumes. Costumes que não levam a nada. É como você pegar uma palavra, apenas ler. Se você não coloca em prática, ela não serve para nada. Vamos pregar o Evangelho. Tem muita gente hoje em dia pegando políticos, colocando em cima do altar. Que isso? Adorando? Venerando? Onde está Jesus nisso? Brigando uns com os outros por causa de políticos? Meu Deus do céu. Entre os apóstolos havia políticos também, mas nenhum deles se sobressaía.
Sabe por quê? Porque o único que era visto era Jesus. Antes de Jesus havia políticos. José era político. Mas ele não fazia politicagem dentro do templo. E também não se sobressaía além do faraó. Abaixo de faraó, quem mandava era José. Hoje em dia, tem político aí que é um... Meu Deus, só tá faltando colocar um manto e a igreja inteira se prostrar diante da pessoa. Ah, mas não é adoração. Se isso não é adoração, é o que então? Brigando, matando, batendo uns nos outros por causa de política. Meu Deus do céu. E cadê o evangelho? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Tem gente que chega até a dizer, meu Deus, que Jesus Cristo, ele era a favor do armamento. Meu Deus, que loucura. Só porque ele falou a respeito de Pedro, né? Que era para eles comprarem espadas. Sim, Jesus falou isso. Só que a interpretação de hoje está errada. As pessoas estão interpretando essa palavra errada. Quando Jesus fala que era para eles comprarem espada, Jesus não estava falando de uma forma que Pedro vá lá realmente compre isso, porque a gente vai precisar. Não, Jesus não estava falando a respeito disso. O que Jesus queria que Pedro fizesse, eu vou explicar para você. O que Jesus queria que Pedro falasse para ele é o seguinte: Jesus, tu está mandando eu comprar espada, mas o teu reino não é deste mundo, não é através de guerra. Não, eu não vou comprar espada. Era isso que Jesus queria, que Pedro contradissesse essa palavra. Por quê? Porque o que estava dentro do coração de Pedro era a guerra. Então Jesus usou a espada como se, tipo, Pedro, se verdadeiramente tu crês em mim, se tu verdadeiramente tu acredita que o meu reino não é deste mundo, tu vai me contradizer, tu vai me dizer: não, Jesus, a espada não, a palavra. E de fato, Jesus não vai chegar e tirar o teu vício. Jesus não vai chegar e tirar tudo que está dentro de você. É você que tem que tirar isso de você. Jesus, ele espera o momento exato que você chega com o coração aberto e diz: Jesus, eu não quero isto. Eu entrego para você. Jesus estava esperando Pedro dizer isto: não, Jesus, eu não vou querer espada, eu quero a palavra. Tanto que se você for ver, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus ainda adverte: Pedro, não faça isso, Pedro. Ou você acha que se eu quiser, eu peço uma legião de anjos para me proteger? Tu acha que eu não faria isso? Eu faria, mas não fiz. E nem precisava nem de anjo, o próprio Jesus já fazia esse trabalho todo. Então você acha que realmente Jesus ia pedir para Pedro que era essa intuição mesmo de travar uma guerra ali dentro? Que Jesus realmente era a favor das armas? Claro que não, senão para que ele ia falar aquela palavra? O que Jesus realmente estava querendo dizer ali para Pedro é o seguinte: Pedro, se você não tem espada, compre. Ou seja, Pedro, estou esperando de você o seguinte: que você se liberte disso que está dentro de você. Eu quero que você se liberte dessas armas que está dentro de você. É como Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele era ladrão. E quem é que foi tesoureiro? Judas Iscariote. Mas não era para ser Judas Iscariote. Era para ser um dos discípulos dos outros. Se eu não me engano, Mateus.
Ele era cobrador de imposto. Mas quando Jesus chega para ele e fala assim, ó, segue-me, ele não pergunta nada, ele não fala nada, simplesmente ele deixa tudo para trás e vai seguir. Por quê? Porque aquilo que estava dentro do coração dele, que era essa riqueza, o dinheiro, ele se despachou, ele jogou fora e foi seguir Jesus. Mas Judas Iscariote, ele não se libertou da grana, da ganância. Então Jesus permitiu que o acerto de sua orelha. Sabe para quê? Para que ele pudesse dizer para Jesus, não, Jesus, eu sou ladrão. Eu não quero isso para mim, eu não quero me permitir. Eu quero ficar livre disso. Aí realmente seria liberto. Porque a libertação está dentro de você. É você que tem que se libertar. Jesus está ali para te ajudar. Muitas das vezes ele quer que você contradiz, que você o contraria, muitas das vezes. E joga um verde para colher maduro, para conhecer o teu coração. O coração de Pedro era armas, era guerra. Ele estava pronto para tudo, para lutar. Então vamos, vai lá, compra espada. Vai lá, compra uma espada. Porque tu sabe, né, que aquele que luta com uma espada vai ser morto por outra, hein? Vai lá, compra. Era isso que Jesus estava falando. Jesus não era a favor de armamento. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é: Pedro, a libertação está dentro de você. Você que tem que se libertar. Existe algo dentro de você, Pedro, que você tem que ser liberto. Você está muito voltado à guerra. Tudo que você quer, você acha que é o meu segurança. Tem que estar armado para tudo. Não, eu sou segurança do mestre. Ninguém toca. Então você está pronto para tudo. Mas não é bem assim, Pedro. Eu não preciso de seguranças. Eu não preciso de seguranças. Eu não preciso que ninguém me defenda. Vamos defender Deus. Ninguém defende Deus. Deus é quem nos defende. Jesus jamais foi a favor de armamento. Jesus foi a favor da libertação, da paz e do amor. Então fica com Deus com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.